Fala pessoal, questãozinha da UES agora, certo? A UES sempre tem boas questões de geometria e se você tem dificuldade com situações em que o enunciado não te fornece a figura, mas você precisa interpretar o enunciado e montar a figura por conta própria, o vestibular da UES é um ótimo lugar para você procurar por questões para treinar isso. Porque como o vestibular não tem nenhuma figura, todos os exercícios de geometria são exercícios que você vai ter que montar, né, por conta própria e treinar esse lance de interpretação do enunciado. Mas vamos treinar juntos para ver se você pegou a ideia e se consegue entender o que está acontecendo aqui. O que esse exercício fala? Ele fala que eu vou pegar um triângulo que é isósceles. Ele diz que o nome do triângulo é OYZ e os lados iguais são OY e OZ. Então eu vou colocar o O lá em cima. A primeira informação do enunciado, né? OY é igual a OZ. Vou deixar anotado aqui, porque vai ser difícil a gente representar essa igualdade, né, graficamente. Como um monte de coisa está acontecendo dentro desse triângulo, né? Vão ter segmentos que a gente vai precisar marcar que são menores do que esses lados congruentes do triângulo isósceles. Deixa isso indicado num lugar bem visível para que você não esqueça que essa propriedade é importante e que provavelmente você vai ter que usar ela antes de terminar o exercício. Aí ele fala que W é um ponto do lado OZ. É qualquer ponto? Não é qualquer ponto. É um ponto tal que a medida desse YW. Então aqui está o W. Então a medida do YW é igual à medida do WO, que é igual à medida do YZ, que é o de baixo. E aí ele pergunta qual a medida do ângulo YOZ, que é o ângulo diferente do triângulo isósceles maior. Chama de X. Bom, tem um monte de segmento igual nessa figura, né? Tem esses três iguais, que formam esses dois triângulos isósceles menores. E tem os dois lados iguais do triângulo isósceles original, né? Que foi aquela informação que a gente deixou anotada aqui no cantinho, para a gente não esquecer. Bom, se ele chamou aquele ângulo de x, se eu chamei aquele ângulo de x, já que é o ângulo que o exercício pediu para eu calcular, e o triângulo OWY é um triângulo isósceles, a gente sabe que triângulo isósceles tem dois ângulos iguais, que são os ângulos da base. Então, aquela medida x que apareceu ali em cima também vai aparecer aqui embaixo, certo? Para continuar, lembre-se, isso vem aparecendo com frequência nos exercícios, certo? Do teorema do ângulo externo. Quando você tem um triângulo, né, o triângulo tem três ângulos internos, e ao prolongar um dos lados do triângulo, eu formo o suplemento de um dos ângulos internos. Esse cara chama ângulo externo, e ele é igual à soma dos dois ângulos internos, né? Não o vizinho dele, os outros dois. E quando eu penso nesse triângulo de cá, pode perceber que esse segmento WZ é a continuação do lado OW, certo? Então ele tem dois ângulos que medem x, esse seria o terceiro ângulo, e esse, portanto, é um ângulo externo do triângulo OYW. Se ele é o ângulo externo, ele é igual à soma de dois dos internos. Não esse, que é o vizinho dele, os outros dois, que são x e x. Então esse ângulo aqui mede 2x. Faz sentido? Então a primeira observação que a gente fez é que a medida desse ângulo é 2x, porque ele é ângulo externo do triângulo, vou puxar uma setinha aqui, ó. Ângulo externo do triângulo YWO. Perfeito. Só que o triângulo de baixo, esse triângulo WYZ, também é um triângulo isósceles. O que significa que a medida dos ângulos da base desse triângulo são iguais, certo? Tem 2x em cima, tem 2x embaixo. E vai parecer que a gente chegou meio que num beco sem saída. Até que você se lembre da informação que a gente deixou anotada lá no começo do exercício, que é o fato de que o triângulo grande é um triângulo isósceles, certo? E se o triângulo grande é um triângulo isósceles, se esse lado OY é igual a esse lado OZ,
os ângulos da base desse triângulo são congruentes, eles têm a mesma medida. Se de um lado a gente tem um ângulo que mede 2x, do outro, isso tudo aqui tem que medir 2x também. E agora sim, quando eu penso no triângulo OYZ grandão inteiro, sem essa divisão com o ponto W que o exercício criou para a gente, perceba que os ângulos desse triângulo são x lá em cima, esse 2x nessa base e o 2x de novo no vértice Z. Sabendo que a soma dos ângulos de um triângulo tem que ser 180 graus, eu tenho que 5x igual a 180 e o x que o exercício pediu para eu calcular mede 36. Perfeito? 36 graus é a sua resposta. A alternativa correta é a alternativa C de cavalo. Espero que você tenha entendido. Até a próxima.